No dia 2 de abril de 1964, o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, do Partido Social Democrático de São Paulo, declara vaga a presidência da República do Brasil. Declaro vaga a presidência da República. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro presidente da República o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Basílio. A sessão se encerra. Esse pronunciamento visava dar aparência de legalidade ao golpe de Estado que estava em curso, iniciado nos dias anteriores, entre 31 de março e 1º de abril, e que derrubava o governo eleito do presidente João Goulart, conhecido como Jango. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Os militares suprimiram direitos constitucionais e depuseram e prenderam opositores. Um deles, o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, do Partido Socialista Trabalhista, que havia derrotado nas urnas, em 1962, o candidato apoiado pelas oligarquias canavieiras de Pernambuco. Meus amigos de Minas, meus patrícios, quero dizer-lhes que neste momento recebo confirmação da prisão em Pernambuco do governador Miguel Arraes pelo general Justino Alves Bastos, comandante do 4º Exército. A prisão de Miguel Arraes prenunciava um período obscuro de 21 anos, que os militares, a burguesia nacional e grupos conservadores da sociedade impunham ao povo brasileiro. Está começando o podcast da Revolução Brasileira. No primeiro episódio desta série sobre os 60 anos do golpe de Estado de 1964 no Brasil, você ouve uma análise crítica sobre as condições que levaram a um dos períodos mais nefastos da história brasileira e que determinaram transformações sociais, políticas e econômicas com consequências que se desdobram até os dias de hoje. Na análise, Nildo Ourix, presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina e militante pela Revolução Brasileira. Bem, a gente tem que sempre partir de um ponto de vista totalizante, de tal maneira que uma ditadura de 21 anos, ela não se explica por uma causa, por duas, por três, mas por uma trama em que, lamentavelmente, o pensamento crítico brasileiro e a esquerda liberal em geral abandonaram essa ambição de totalidade. Não se dá uma virada histórica como o golpe de 1º de abril de 1964 por uma simples razão, não é monocausal, é uma trama que estava exigindo uma solução. E na medida em que a esquerda nacional reformista foi incapaz de oferecer essa alternativa, naturalmente a direita brasileira, o capital multinacional, a embaixada de Washington, o latifúndio, o capital comercial, industrial, a burguesia brasileira, não vacilou em empurrar o Brasil para uma ditadura de 21 anos. São esses momentos que condensam a verdade histórica. Então, retroceder a quando? Bom, pelo menos a década de 50 em toda a América Latina, a década de 50 foi muito mais importante que a década de 60, porque ela abriu 1952 com a Revolução Boliviana. E em 1954 avançava de vento em popa a Revolução Guatemalteca. E em 1959 nós tivemos a Revolução Luminosa Cubana. De tal maneira que os anos 60, a despeito do brilho que uma certa perspectiva imprimiu ao ano de 68, supostamente portador de todas as utopias, era na verdade uma década já de derrotas. Derrota com a Revolução Guatemalteca, derrota com o golpe de Estado de 64 na Bolívia, derrota com o golpe de Estado no Brasil em 64. Então, o elo perdido para entender abril de 64 é precisamente a evolução da Revolução Brasileira. E nesse sentido, podemos voltar até o movimento de 30, mas podemos avançar as entranhas do desenvolvimento capitalista e do Estado Novo e da proposta de Getúlio Vargas
e do suicídio de Vargas e do governo pró-imperialista de Juscelino Kubitschek e, sobretudo, da trama que levou João Goulart à vice-presidência da República e o auge do debate público e da consciência das massas em favor de um conjunto de reformas que eram, na prática, as portas da Revolução Brasileira. Então, 1964 é esse momento decisivo da história nacional, da luta de classes e da luta pelo socialismo no Brasil. E é a crônica também de uma esquerda que não foi capaz, em momento algum, de avançar rumo ao socialismo quando ela tinha, naturalmente, uma possibilidade extraordinária de fazê-lo. E, ao não fazê-lo, aí, naturalmente, os inimigos da Revolução eles avançam a passos largos. Como diz o bordão popular, não existe espaço vazio na política. Se a esquerda nacional reformista tinha limites ideológicos, políticos, econômicos e sociais objetivos para abrir as portas definitivas da Revolução Brasileira com o ativismo das massas, ela rompendo as suas ingenuidades, abandonando suas ilusões e ganhando consciência do processo histórico da qual ela era protagonista, a direita não vacilou em avançar. Então, 64 é esse ponto culminante de um Brasil que estava, naturalmente, as maiorias, trabalhadores urbanos, camponeses, ganhando consciência do processo histórico que tinha que ser dirigido pela classe trabalhadora. E que, ao não fazê-lo, em função da debilidade das suas vanguardas, das ambiguidades do seu governo, o governo de João Goulart, que foi indiscutivelmente o governo mais avançado da história nacional, se pagou um preço terrível. As derrotas históricas cobram um preço gigantesco. E o Brasil, a classe dominante e o imperialismo não vacilaram em jogar o Brasil numa ditadura de 21 anos. João Goulart, que havia sido ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, anuncia em março de 64, em um comício para 200 mil pessoas em frente à Central do Brasil, no Rio de Janeiro, a desapropriação de terras improdutivas e a retomada de refinarias de petróleo privadas ao poder público. Essa medida fazia parte de um conjunto de reformas de base que incluíam as reformas agrária, educacional, fiscal, eleitoral, urbana e bancária. O golpe de Estado de 1964 ocorria em resposta a essas reformas e ao aumento do grau de consciência e organização política dos trabalhadores da cidade e do campo. O governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e, ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Quando nós discutimos o 1º de abril de 1964 e a contra-revolução de 1964, encabeçada pelo golpe cívico-militar, nós estamos falando do período mais rico da história brasileira e do período de auge da consciência e das ambiguidades da esquerda e, sobretudo, do grau de organização e consciência das massas, que é algo fundamental. A política era feita por maiorias e tinha como síntese a reflexão pública aberta nos trabalhadores do campo e da cidade sobre a Revolução Brasileira. Foi o período de maior consciência das massas. E a contra-revolução, expressa na ditadura de 21 anos, era precisamente combater essa consciência. Combater através das transformações econômicas que ela produziu, da reformulação drástica do regime político com pitadas draconianas de terrorismo de Estado, ainda que de maneira seletiva, com a limpeza nas Forças Armadas, da perspectiva nacional, com a exclusão, o exílio, a tortura de mais de 8 mil militares nas 3 armas, o controle sobre os sindicatos e o exílio para suas lideranças mais expressivas, desde Miguel Arraes a Leonel Brizola até João Goulart. Então, era disputa pelo poder e não uma disputa simples pelo governo. Como dizia Luiz Carlos Prestes, a esquerda já estava no governo. Ela tinha que conquistar o poder. E essa diferença entre governo e poder é uma das razões fundamentais do grau de consciência e organização dos trabalhadores e das razões pelas quais a classe dominante não vacilou em colocar sua ditadura de classe em favor dos seus interesses exclusivistas e do controle hemisférico dos Estados Unidos num país como o Brasil. Desgraçada democracia!
se tiver que ser defendida por esses democratas. Democracia para eles, trabalhadores, não é o regime da liberdade da reunião para o povo. O que eles querem é uma democracia de um povo emudecido, de um povo abafado nos seus anseios, de um povo abafado nas suas reivindicações. Eles desejam impingir-nos é a democracia do antipovo, a democracia da antirreforma, a democracia do antissindicato, ou seja, aquela que melhor atenda os seus interesses ou dos grupos que eles representam. Mesmo diante de um governo reformista que atuava, portanto, dentro das regras do sistema, as classes dominantes se viram ameaçadas e partiram para uma contra-revolução preventiva. Primeiro, a contra-revolução preventiva ela é uma expressão adequada no sentido de reconhecer que estava em curso a Revolução Brasileira. E o golpe de 64, precisamente, implicava, pela via do terror do Estado, pela via do exílio, da morte, do controle político, da intervenção nos sindicatos, da intervenção na imprensa, a censura, todos esses mecanismos típicos de uma ditadura que a gente pode encontrar em outros países da América Latina, com distintos graus de repressão, era uma contra-revolução preventiva que implicava também numa brutal transformação econômica que ficou bastante evidente a partir, não de 64, mas a partir de 68 até 73, com aquilo que os economistas chamaram milagre brasileiro, quando as taxas de crescimento do PIB alcançaram 13%, 14%, taxas chinesas, e que houve uma brutal acumulação de capital, uma feminização do mercado de trabalho e uma superexploração da força de trabalho, turbinada por um grau de endividamento externo gigantesco promovido pelas empresas multinacionais e pela burguesia brasileira em favor da transnacionalização da economia e, portanto, do aprofundamento da dependência. O alto grau de consciência e organização políticas marcou um momento em que os trabalhadores estiveram mais próximos de uma disputa pelo poder político. Eu não diria que uma ameaça da tomada do poder pelas massas. Não estabeleceu-se no Brasil aquilo que na literatura de Lenin, de Gramsci, das grandes revoluções, e sobretudo num autor muito importante da América Latina, que é René Zavaleta, um boliviano, que se chama A Dualidade de Poderes. Não se estabeleceu aqui uma dualidade de poderes, tal como se estabeleceu na Rússia em 17, e tampouco se estabeleceu nem na Revolução Boliviana e nem na Revolução no governo de Salvador Allende, na Revolução Chilena, né? No caminho chileno ao socialismo. Mas o grau de consciência e organização dos trabalhadores da cidade e do campo sobre a necessidade da Revolução Brasileira foi o ponto mais alto da nossa história política. Então, não era naturalmente a antessala da conquista do poder político, mas naturalmente nós tínhamos entrado numa situação revolucionária. E caberia à esquerda, precisamente, estabelecer essa dualidade de poder com alguma forma organizativa e de algum meio e algum mecanismo político. A incapacidade de perceber, precisamente, que se tratava de um período pré-revolucionário e que, portanto, se trata de um período pré-revolucionário, há que dar consequência para essa constatação, para esse diagnóstico, a incapacidade de dar o passo adiante é que levou e fortaleceu a contra-revolução. Diante dos desafios daquele período, a burguesia nacional foi incapaz de pensar um projeto nacional que pudesse superar o subdesenvolvimento e a dependência. Era um país subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido. O capitalismo, em 1964, exigia mudanças estratégicas. A primeira delas era a incapacidade da burguesia brasileira em aspirar à superação do subdesenvolvimento e da dependência, portanto, a miséria das massas, a partir de um processo de modernização que fortalecesse a autonomia do capitalismo. Quer dizer, um capitalismo, vamos chamar assim, autóctono, um capitalismo cujo eixo de acumulação e de dinamismo estaria dado pelo mercado interno, então pelo fim da superexploração da força de trabalho, pela reforma agrária, portanto, tocar na propriedade e, sobretudo, para produzir bens de capital, que permite o aumento da produtividade e, enquanto eles acumular capital, remunera os trabalhadores. Ora, esse desafio
de uma burguesia capaz de encabeçar um projeto nacional, isso foi cancelado definitivamente em 1964. É claro que parte da esquerda, a Polop, por exemplo, tinha claro que essa burguesia jamais poderia dar o passo. O Partido Comunista Brasileiro, em oposição, alimentava grandes ilusões, profundas ilusões, que se mantiveram até 68, 70, e depois, de alguma maneira, ainda seduziram forças na esquerda quando emergiu o segundo PND do governo Geisel. Mas nós, a economia política latino-americana e a economia política da dependência e a teoria marxista da dependência já tinham elucidado completamente a incapacidade dessa burguesia. Então, 64 mostra que os trabalhadores contavam apenas com suas forças. E quero dizer, quando eu digo apenas, não é que eram pequenas, eram enormes. E era um resultado, essa tremenda força era resultado do grau de consciência e organização que tanto os trabalhadores da cidade quanto os trabalhadores do campo, vamos lembrar que até 1964 o Brasil era um país ainda em que as maiorias estavam vivendo no campo. Só a partir da ditadura é que houve um processo brutal de urbanização, e o Brasil, 20 anos depois, já era um país urbano, industrial e, portanto, claramente capitalista, completamente internacionalizado e completamente dependente do capital externo e da integração hemisférica com os Estados Unidos. Aquela conjuntura, portanto, de 64, ela é muito importante porque ela condensa todas essas experiências, todas essas lições que, lamentavelmente, foram olimpicamente, estão sendo olimpicamente ignoradas pelo que eu chamo hoje uma esquerda liberal, sem nenhum compromisso com a Revolução Brasileira, iludida de que pode fazer uma administração da ordem burguesa sob o bordão católico da inclusão social. Isso não é possível no capitalismo periférico e menos ainda num capitalismo com a dimensão brasileira. Após a crise de 1929, que levou à queda do preço e das exportações do café brasileiro, o Brasil iniciou seu processo de industrialização. No entanto, a economia brasileira se desenvolveu ao longo das décadas seguintes de forma dependente do capital e da tecnologia estrangeiros. Primeiro, a crise de 29, ela mostrou o fracasso das teses liberais. Por quê? O Brasil se caracterizava, sobretudo, pela exportação de um único produto, que era o café. E não só pela exportação, mas como o Brasil incidia largamente na definição do preço internacional do café, dado a importância da safra. E a queda da Bolsa de 29 e o colapso do sistema em escala internacional mostrou precisamente que um país dependente não pode atar o seu destino aos produtos agrícolas e minerais. A crise de 29 mostrou isso. E, de maneira espontânea, e eu diria antes mesmo da aparição da teoria geral de Keynes, em 1935, a sapiência da burguesia, sob comando de Getúlio Vargas, com o antecedente de Nilo Peçanha no Rio de Janeiro, já praticava em larga escala, sem frequentar universidades, e talvez por isso mesmo, uma espécie de keynesianismo prático, pragmático, que levou o Brasil a iniciar o processo de industrialização de maneira quase, vamos chamar assim, espontânea. Quer dizer, as necessidades, as forças concretas que sobraram do colapso de 29, da ideia de o Brasil como uma potência agrícola, o Brasil como exportador do café, o Brasil, inclusive, como capaz de determinar o preço internacional do café, não garantia o futuro nem para a fazenda, para o regime fiscal, nem para a riqueza nacional, muito menos para os trabalhadores. Então, esse colapso permitiu que o movimento de 30, com a experiência de Getúlio Vargas, de já ter sido, inclusive, ministro da Fazenda, permitiu que ele começasse esse processo de industrialização. Há um paralelo aqui muito importante fazer com a Argentina. A Argentina, em 29, ela tinha um acordo com os ingleses, o acordo Rocker-Ullmann, que precisamente garantia a exportação de carne, de grãos e de lã, a despeito da queda do preço das mercadorias internacionais, o que fez com que a Argentina atrasasse seu processo de industrialização. Então, a industrialização no Brasil começa, a partir da crise de 29, por forças objetivas. É claro que aqui nós não tínhamos uma burguesia que, desde o começo, aspirava a fazer o Brasil uma potência, longe da cadeia imperialista. Todas as vezes em que nós tivemos crise no sistema mundial, em 1914, depois em 1929, depois em 1946, com a chamada Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento capitalista pôde se expandir em outras regiões, percebe? Então, quando tem uma crise no centro, a periferia tem que se virar de qualquer jeito, e tem que se virar com as forças que ela possui. E aí todas as amarras típicas de um período de expansão, como nós estamos vivendo nos últimos anos, elas cedem e permitem uma margem de manobra para todas as classes sociais.
e também, nesse caso, para a burguesia. Mas vamos cortar pela raiz a ideia de que aqui isso poderia dar margem para uma burguesia de caráter nacional, autóctone, capaz de, encabeçando as classes populares, os camponeses, os trabalhadores, as classes médias empobrecidas, ou mesmo os setores endinheirados, fazer desse lugar aqui um bom país. Não é possível a partir do Estatuto da Dependência e do Subdesenvolvimento. Não é nem possível, no auge dos processos de modernizações, como foi 68 até 74, chamado período do milagre brasileiro, melhorar o padrão de vida das massas. Ao contrário, não só ocorre uma tremenda dependência científica e tecnológica, não só ocorre um gigantesco endividamento externo, mas, sobretudo, uma ampliação da superexploração da força de trabalho, tal como nós estamos vivendo desde 1994. O período anterior ao golpe estava marcado por uma intensa atividade popular em torno de pautas como a reforma agrária e melhorias nas condições de trabalho. As mobilizações nas cidades, organizadas pelos movimentos sindicais, reuniam milhares de trabalhadores. Falando diretamente da Central do Brasil, no comício das reformas de base, vai apresentar neste momento a palavra de Sua Excelência, o senhor Presidente da República, Dr. João Goulart. Valoroso povo do estado de Guanabara, devo agradecer em primeiro lugar às organizações sindicais promotoras dessa grande manifestação, agradecer ao povo brasileiro por essa demonstração extraordinária que assistimos emocionados aqui nesta cidade do Rio de Janeiro. Quero agradecer também aos sindicatos que de todos os estados mobilizaram os seus associados. Até 1964, o ativismo sindical, os sindicatos, representavam uma força gigantesca. Primeiro, a despeito do pacto de classe e do controle estatal sobre o sindicalismo, representado pelas forças do trabalhismo e pela aliança promovida por Getúlio Vargas, os sindicatos não só tinham um tremendo ativismo sindical, uma consciência sobre os problemas nacionais, uma consciência sobre os limites objetivos da aliança com as frações burguesas que o governo de Vargas promovia, mas, sobretudo, um crescente grau de consciência sobre as possibilidades no futuro e um grau cada vez maior de consciência sobre a necessidade da Revolução Brasileira. Esse sindicalismo, portanto, era um sindicalismo de autoativismo, não só no que diz respeito às greves, mas, como a vida ensina, as greves constituem uma escola política de primeira ordem. E claro que num país sempre assediado pela inflação, a luta entre preços e salários implica numa movimentação permanente dos trabalhadores. E essa movimentação permanente dos trabalhadores não desacredita apenas, como mostrou o bem comportado Lord Keynes, os mecanismos de mercado e o capitalismo. Elas fazem, tal como observou Lenin, que a luta sindical passa a ser insuficiente para tirar os trabalhadores da miséria. E os trabalhadores, quanto mais luta sindical fazem, mais se convencem que precisam ir para além das lutas sindicais e do economicismo, da luta por salário. E passam, então, a compreender o mecanismo geral de conquista do poder político. Por isso que é tão estratégico para as classes dominantes colocar a inflação como inimigo público número 1 e submeter todo o povo ao bordão de que a inflação é o principal inimigo do homem. Claro, as classes médias e as classes ricas têm mecanismos históricos de indexação capazes de preservar seu poder de compra. As classes trabalhadoras, naturalmente, só possuem a greve. E mesmo com as greves, elas não conseguem a reposição. Basta ver, as greves do funcionalismo público estão se reproduzindo nesse momento no Brasil, aqui nesse março de 2024. E, historicamente, no período da Dilma, no período que ela é destituída, nós já tínhamos greves em número semelhantes àquela dos piores períodos do Fernando Henrique Cardoso. Naturalmente, a destituição da Dilma foi muito tranquila para os trabalhadores, porque eles estavam sentindo o prejuízo de seu governo e de sua política econômica. Então, as greves eram um mecanismo extraordinário até 64. E aqui vale um registro, mesmo aquele sindicalismo que estava sob controle estatal e que muitos analistas, com razão, chamavam de um sindicalismo pelego, estava brotando no interior, fruto dessas contradições, dessa luta, dessa discussão pública sobre a Revolução Brasileira, um grau de consciência muito grande dos sindicatos, que o PTB, por seu lado, o Partido Comunista Brasileiro, de outro, já não podiam controlar a vontade dos trabalhadores.
e aqui sem fazer nenhum elogio ao autonomismo, esses trabalhadores estavam ganhando um grau de autonomia, inclusive diante dos seus partidos, de suas vanguardas, cada vez mais agudo. E estavam precisamente fazendo esse trânsito de uma consciência ingênua para uma consciência crítica, que é a porta da Revolução Brasileira. Essa discussão sobre a Revolução Brasileira e o socialismo, portanto, tinha no sindicalismo um dos seus braços fortes. É claro que com as brutais transformações econômicas produzidas pela ditadura, o controle sobre as vanguardas, sobre os socialistas, a derrota da luta armada em 74 e o controle sobre os sindicatos só permitiram que lá pela década de 78, 79, 80, mesmo quando a gente tem a greve de Osasco, de Zé Ibrahim, que é uma greve muito importante, muito antes das lutas do ABCD, encabeçado por Lula, a greve de Osasco foi um marco na história do sindicalismo, na luta contra a ditadura. Os sindicatos foram retomando o seu protagonismo, porém muito baseados na luta econômica, num economicismo capaz de lutar por salários, mas incapazes de tocar na política. Essa é a geração do Lula. Essa é a geração de Olívio Dutra. Essa é a geração de Jacob Ittar, dos petroleiros. Eram sindicalistas que rompiam com o antigo pelego na luta econômica, mas jamais ousaram a dar um passo a lembrar o grau de politização, de compromisso com o socialismo e a Revolução Brasileira dos antigos sindicalistas pré-64. Então, eu posso dizer que mesmo na retomada do sindicalismo no Brasil e na contestação operária à ditadura militar e ao regime de classe de 1964, os sindicalistas do Brasil não ganharam a consciência do período anterior. E mais, fizeram questão, como é uma tradição no comportamento do Lula, em supor que a luta de classes começou quando ele emergiu na Vila Euclides. É uma falsificação grotesca da história e um prejuízo intelectual e político para os trabalhadores que está cobrando seu preço hoje cada vez mais claro. Então, mesmo o que eu quero observar é que mesmo aquele sindicalismo que foi considerado pelego, que foi considerado fruto da conciliação de classe, ele era 1000 vezes mais político que esse sindicalismo que surgiu depois, combativo, que, a propósito, esboçou uma reação ao criar uma central única dos trabalhadores independentes, mas que em seguida sucumbiu violentamente aos ditames do capital e ao compromisso de uma conciliação de classe, agora em termos muito piores, quer dizer, porque não tinha um protagonismo político. Era uma conciliação de classe determinada pela sua debilidade política e ideológica, e não por uma vontade política explícita que pretendia conquistar aspectos econômicos e ganhar grau de autonomia política. Nenhum, nem outro. A necessidade da Revolução Brasileira passa pela necessidade da superação do subdesenvolvimento e da dependência, que só pode ocorrer por meio de uma revolução socialista na qual o povo deverá assumir o protagonismo. Esse é o caminho para uma sociedade mais justa e um país soberano. Junte-se à Revolução Brasileira! Apesar da sucessão de diferentes governos após a redemocratização, que inclui as gestões do Partido dos Trabalhadores, o período da ditadura militar não foi completamente superado e seus efeitos se fazem presentes no Brasil até os dias atuais. Há um problema de origem no Lula e no PT. Na análise, Nildo Ourix, presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina e militante pela Revolução Brasileira. Para o Lula, a história brasileira começou quando ele dirigiu a primeira Assembleia de Metalúrgicos na Vila Euclides. Não é só um traço do oportunismo típico e de uma ignorância histórica crassa. É uma esperteza política, derivado do profundo compromisso que o Lula tem com a classe dominante, com o Partido Democrata e com o Vaticano. Portanto, o comportamento do presidente agora, que afirma que a maior parte dos generais não tinha nascido em 64 e que a maior parte dos que cometeram crimes durante a ditadura já estão mortos. O que o Lula pretende é, mais uma vez, um assassinato da história, uma espécie de uma amnésia política conduzida pelo primeiro mandatário, o que é espantoso e aparentemente contraditório com os petistas e os lulistas, que estão sempre afirmando que os militares têm uma liberdade política, uma impunidade assegurada, porque em 64 não foi feito nada. E em 85, no fim da ditadura, tampouco foi feito algo. E eles esquecem que foi precisamente a Dilma que tinha todos os poderes e o Lula para fazer uma comissão da verdade e colocar os generais criminosos nos bancos dos réus, que eles mesmos recusaram essa hipótese.
Em nome do quê? Em nome de uma pacificação, que, como a gente viu na história brasileira, e mesmo no período recente, é impossível. Mas, se nós sabemos que é impossível, temos que responder qual é a lógica que leva um presidente da República a ter semelhante desprezo pela história e garantir a impunidade não só de militares que cometeram crimes e de políticos que foram cúmplices, de empresários que ajudaram a ditadura e, portanto, a morte, o aprofundamento da dependência, do subdesenvolvimento, mas, sobretudo, com uma profunda indiferença e desprezo pelos que, com armas na mão, resistiram à ditadura. Aqueles que foram objeto de tortura, de crimes, de exílio, de perdas de filhos, de pais, de irmãos, de parentes, de amigos, de camaradas. O Lula nutre um profundo desprezo por qualquer luta que ocorreu antes dele nascer para a política. E isso mostra como um comportamento dessa natureza é nefasto, nocivo para a consciência do povo e para a consciência que um país precisa ter de sua própria história. Então, esse profundo desprezo que o Lula tem pela história mostra precisamente uma das debilidades dessa esquerda liberal e a cumplicidade completa com a ordem burguesa e com as classes dominantes aqui. É, ao fim e ao cabo, uma autorização para as classes dominantes percebam que aqueles que se supõem seus adversários históricos, aqueles que se supõem que podem oferecer uma alternativa, na verdade não constitui risco nenhum para a sua existência. E essas últimas declarações do Lula na presidência da República, sobretudo dizendo de maneira absolutamente incrível, inacreditável, de que ele se preocupa mais com a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 do que o golpe da ditadura militar, que 1º de abril mudou a face do país e cometendo-se tantas atrocidades que o 8 de janeiro é uma brincadeira de colégio comparado com a contra-revolução de 1964, mostra que o Lula não tem compromisso nenhum com o nosso povo e nem com o futuro do país. Está muito mais preocupado com o seu próprio futuro e com a sua própria biografia, que de resto está completamente manchada por essas e outras tantas omissões e mesmo cumplicidades com a classe dominante e crimes que historicamente ele tem cometido, como agora na prática a revolução da CLT. Para dizer o mínimo, para dizer só aquilo que está ao alcance dos nossos olhos. A continuidade da economia política do rentismo, o assalto à Petrobras e tantas outras ações que são verdadeiramente espantosas para quem tem 2 moléculas de observação crítica sobre a realidade. E enquanto o petismo produz uma ideologia do golpe contra a Dilma, que não teve golpe algum, teve uma destituição da presidência da República sobre toda a condução do Supremo Tribunal Federal, com Lewandowski lá na sessão final, dando palavra a presidente, com 8 meses de debate sobre a destituição ou não, ao mesmo tempo, e que caracteriza o ato do dia 8 de janeiro como uma tentativa de golpe, produz um desprezo sobre 31 de março, 1º de abril de 64. Você veja como é vulgar o presidente da República, veja como é nociva a sua análise e veja como é cúmplice de uma ditadura. Em nome do quê? Da ideia de que pode pacificar as Forças Armadas. Ora, as Forças Armadas no Brasil, historicamente, mantêm o nosso povo num estado permanente de infância, como se nós tivéssemos que ter uma tutela, como se nós ainda não tivéssemos cumprido 18 anos. Mas o Brasil tem muito mais do que isso, e a classe trabalhadora tem uma força e uma capacidade que, se colocada em marcha, renova as energias do país e abre as portas da Revolução Brasileira. Acontece que o Lula tem um desprezo profundo pela mobilização do nosso povo, porque ele sabe que se esse povo começar a se mobilizar, ele ultrapassa os limites estreitos impostos pelo compromisso profundo que o Lula tem com o Partido Democrata dos Estados Unidos, com o Vaticano como religião e com a classe dominante no seu conjunto. Então essa é a situação trágica dessas declarações que se aproximam do dia 1º de abril de 2024. É a cumplicidade do Lula com todos os crimes da ditadura e o compromisso que ele mantém com as Forças Armadas, na ilusão de que esse comportamento pode pacificar as Forças Armadas e tirá-la do papel de tutela do país. Apesar da subordinação aos Estados Unidos e das graves violações dos direitos humanos cometidas em 21 anos de ditadura, a lei da anistia concedeu perdão aos militares que cometeram tortura e executaram opositores, mantendo seus crimes pendentes de julgamento até os dias de hoje. Porque o governo atual e os 14 anos dos governos petistas nunca, jamais propuseram a criação de uma doutrina militar que eliminasse o povo como inimigo interno e que tirasse o Brasil do conceito de segurança hemisférica dos Estados Unidos.
Essa é a grande tragédia do nosso tempo. E essa tragédia tem responsabilidade, é Lula e o Partido dos Trabalhadores. E aqueles militantes do Partido dos Trabalhadores, aqueles que julgam que diante de uma suposta onda neofascista e do neofascismo tem que cerrar fileiras com o atual governo, eles têm que revisar essa posição, porque cada ação do governo tem fortalecido a direita e dado razões para que o protofascista Bolsonaro e as forças que se aglutinam no seu interior ganhem mais possibilidades e mais terreno na contestação da ordem burguesa, na impunidade junto aos militares, no avanço do capital multinacional, na produção cultural from United States, que oprime nosso povo no terreno da cultura e etc., que aprofunda a dependência científica e tecnológica, que internacionaliza o nosso território, que danifica e explora os nossos recursos naturais, que mantém o nosso povo numa condição de infantilidade política e de minoridade política inaceitável. E, sobretudo, que garante o controle do Comando Sul dos Estados Unidos, do Departamento de Estado da potência imperialista, sob a cabeça dos nossos militares. Então não pode passar impune o 1º de abril de 1964, se é verdade que os generais que fizeram aquela ditadura, que promoveram aquele golpe cívico-militar, já não existem, já não estão mais aqui, e que seus filhos, seus parentes que herdaram seus postos nas Forças Armadas, já não têm compromisso com aquele passado, então maior é a necessidade de se apresentar uma nova doutrina militar que coloque o Brasil de pé, não como um puxadinho dos Estados Unidos, mas como uma potência que ele pode ser no mundo moderno. A imprecisão da caracterização de diferentes momentos políticos como golpe se torna uma forma discursiva que oculta a gravidade dos crimes da ditadura militar iniciada em 1964. Se tudo é golpe, nada é golpe. Se o 8 de janeiro é golpe, agosto de 2016 é golpe e 1964 é golpe, nós eliminamos a diferença qualitativa entre cada um desses movimentos. Em 1964, a ditadura, o regime de 1º de abril de 64, implicou numa radical mudança da correlação de forças. A destituição da Dilma influenciou muito pouco na correlação entre as classes sociais que finalmente modulam a correlação de forças. A correlação de forças não pode ser observada no número de parlamentares, senadores e deputados que se elegem naquele covil de ladrões. A correlação de forças está relacionada com as classes sociais em conflito na sociedade capitalista. E, claro, exatamente, os 14 anos de governos petistas minaram a correlação de forças em favor da classe trabalhadora e permitiram que uma ofensiva baseada no moralismo rasteiro da Lava Jato, com o monopólio dos meios de comunicação, com a ação dos Estados Unidos, encontrasse uma classe trabalhadora completamente desarmada para dar conta das suas tarefas mais elementares, que era a defesa do emprego e do salário. E, no limite, para a defesa de um regime constitucional que, na prática, estava sendo degradado pela ação deletéria do próprio Partido dos Trabalhadores, das alianças, dos compromissos, da corrupção generalizada no Estado, que não encontrava nos governos do petismo um combate, ao contrário, a ilusão de que dando autonomia para a Polícia Federal e etc., e fortalecendo aquilo que eles chamam um espírito republicano, poderia tirar das amarras da classe dominante uma república onde coubessem todos. Mas na república burguesa não cabem todos, cabe apenas o exclusivismo das frações burguesas e sobra para os trabalhadores ou os programas sociais tão miseráveis quanto o Bolsa Família, mantido de resto por Temer quanto por Bolsonaro, quanto a superexploração para todos os trabalhadores que nós estamos vendo agora de maneira absolutamente clara. Então, essa tentativa de igualar situações históricas que são substancialmente diferentes é a astúcia da ideologia que está submetido o petismo, que é a ilusão de que, dentro de um capitalismo periférico dependente, e mais ainda, no momento em que ele vive uma fase de plenitude do capitalismo dependente rentístico, é possível contemplar os interesses das maiorias, é possível, no jargão da esquerda liberal, dar cidadania aos trabalhadores. Não só não é possível, como inclusive está se degradando as condições de trabalho e vida da maioria da população. Ocorre no Brasil há muito tempo, sob o impulso dos partidos dos trabalhadores e seus respectivos governos, uma digestão moral da pobreza, uma aceitação de que a pobreza não pode mais ser superada e que, portanto, em consequência, a única atitude lúcida, supostamente, de um governo é atendê-lo com programas como Bolsa Família ou como um programa tão estapafúrdio como o pé de meia para manter os estudantes na escola ou como a proliferação
proliferação de 100 ou de 1.000 institutos federais, cuja composição é 1, 2, 3 cursos, configurando que a universidade não tem mais espaço nesse desenvolvimento capitalista e que o ensino, outrora chamado de técnico, é a única ambição científica e tecnológica de milhões de trabalhadores. Então, veja que esse postulado, ele é um postulado que está muito adequado com a fase de desenvolvimento capitalista. E o governo, nesse sentido, ele não é inconsequente, ao contrário, ele dá consequência para essa fase. Ele adapta os trabalhadores e ele reduz o horizonte político dos trabalhadores, ideológico dos trabalhadores, como se não tivesse outra alternativa a não ser conviver com as misérias inerentes a esse vale de lágrimas, que não só é profundo, como será eterno, e que não há uma alternativa socialista, e que não há uma alternativa da Revolução Brasileira. E mais, conta com o apoio de acadêmicos das mais importantes universidades brasileiras, para os quais as forças que podem nos tirar dessa situação calamitosa em que nos encontramos e na miséria e a violência sobre as maiorias, não são desse mundo. Eles são todos, nesse sentido, frankfurtianos. Carregam um pessimismo, não só na alma, mas como na análise, que condena o nosso povo, enquanto eles podem conviver em seminários internacionais e com salários que nós, professores, temos muito acima das possibilidades da absoluta maioria do nosso povo. E por isso que eles se conformam tão facilmente. Nós temos, portanto, não uma intelectualidade, mas um caminhão de acadêmicos dispostos a participar dessa digestão moral da pobreza e justificar um horizonte em nome do pessimismo, em nome do realismo político, inclusive é incrível que se diga isso, condenando a maioria do nosso povo à miséria e à exploração e sem um destino digno. E não explorando as imensas forças que estão aqui dentro, que precisamente por sofrerem a ação terrível do capital, de todas as suas frações, do imperialismo estadunidense, da desigualdade de classe, da desigualdade regional, das desigualdades raciais, todas elas são forças políticas que, se dirigidas no sentido da Revolução Brasileira, constituem um bloco de classe extraordinário que o petismo recusa, que o Lula foge como o diabo da cruz e que a direita também exorciza, através de Bolsonaro, exorcizando o comunismo, o socialismo, insinuando através de seus familiares, de seus políticos vulgares, que o Brasil está à porta do comunismo, porque elas pretendem exorcizar precisamente o potencial revolucionário do nosso povo. E há necessidade de uma esquerda que não pode afirmar, senão, o socialismo como alternativa. Ou nós vamos acreditar que um país periférico, dependente e rentístico como o Brasil pode assegurar vida digna para 120 milhões de trabalhadores que conformam a força de trabalho no Brasil. É claro que não pode dentro do sistema e que, portanto, somente uma força organizada dentro da ordem e contra a ordem burguesa pode parir um novo destino. E é por isso que toda essa ideologia, não é uma narrativa, é uma ideologia de igualar tudo ao golpe da Dilma ou à tentativa de golpe de 8 de janeiro, é mais uma burda falsificação da história, uma grotesca falsificação da história que merece o nosso repúdio e a nossa crítica. Distante de haver uma situação de conciliação de classes no momento presente, devido ao grau de desarme político e ideológico dos trabalhadores, iniciado com sua derrota em 64 e aprofundado nas últimas décadas, o atual governo segue realizando a entrega das riquezas nacionais, sem promover melhorias substanciais nas condições de vida dos trabalhadores que permanecem reféns da superexploração da força de trabalho. Bem, nós temos que ter clareza que as derrotas históricas, elas produzem resultados ao longo do tempo. E a ascensão da esquerda liberal ao governo de Lula em 2003, em janeiro, representou rapidamente, logo com a política econômica do Palocci, que era a adoção da economia política do rentismo, uma derrota histórica para os trabalhadores. Essa derrota histórica não apareceu senão com a destituição da Dilma. De tal maneira que sucessivas vitórias eleitorais do petismo contra os tucanos, nós naquela época caracterizávamos o sistema como um sistema petucano, em que ocorria disputas eleitorais e hostilidades parlamentares, mas eram ambos embalados pela mesma economia política do Plano Real, que informava o avanço de um capitalismo dependente de base industrial para um capitalismo de base rentística que domina agora.
Nós mostrávamos já, antes da crise de 2008, em 2009, 2010, e depois de maneira exaustiva, a partir de 2016, quando a presidente Dilma e o PT e Lula foram incapazes de convocar o povo, recusaram a possibilidade de convocar o povo para derrotar o que eles chamavam, cinicamente, de golpe contra a democracia e contra os trabalhadores, de tal maneira que amplos setores começam a se dar conta, apenas agora, no sindicalismo, quando apostaram todas as fichas que o Lula poderia fazer uma política consistente, no jargão da esquerda liberal, de valorização do salário mínimo, no momento em que ele degrada todas as condições legais junto aos tribunais para aprofundar a superexploração da força de trabalho, no momento em que, mais uma vez, o governo fortalece a fração agrária com os planos safras extraordinários, sem precedentes, inclusive quando comparado com o governo do proto-fascista Bolsonaro, com a entrega dos recursos naturais da Petrobras sob o bordão da transição energética, que é verdadeiramente uma alienação grotesca e inaceitável, que qualquer aluno de biologia da segunda fase, um economista de primeira fase, percebe a farsa que está colocada aí, mas uma farsa funcional ao capital, apoiado pela grande mídia, pelo jornalão burguês, pela televisão, pela Globo, pela CNN, pelo G20, que vocaliza esse discurso da transição energética enquanto assalta a Petrobras, que tira uma riqueza que seria fundamental para a emancipação do Brasil e para a Revolução Brasileira. Setores importantes apenas estão se dando conta que a volta de Lula do PT não eliminaria o pesadelo. Ao contrário, agregaria uma dose cínica da esquerda liberal ao pesadelo vivendo por milhões de trabalhadores. A grande questão, porém, agora é uma só. Quem recolhe esse ódio de classe estendido, fruto das desilusões, fruto dessa vergonha que são os acordos entre Lula, Lira e o Pacheco, tudo isso está começando a aparecer de maneira clara. E na medida em que essas ilusões vão caindo, um despertar começa a ocorrer. Quando vai ocorrer esse despertar e se ele poderá ter uma saída à esquerda, depende de um combate. É um combate aberto. O que está acontecendo é que as últimas ilusões inerentes à experiência do quinto governo petista, encabeçado não por aquela que os petistas dizem que Dilma era uma desastrada, que não sabia fazer política, mas supostamente por aquele hábil Lula, mostrando toda a sua impotência e com programas que são migalhas sociais inferiores àquelas dos governos anteriores, muito mais modestas, adotando o edifício da economia política do rentismo, entre as quais o inacreditável teto de gastos, que foi repudiado durante toda a campanha, mas que segue sendo aplicado com um rigor que fez com que o Haddad o defendesse enfaticamente e que os próprios parlamentares daquele covil de ladrões rechaçassem durante meses e que, em troca, ganharam as emendas parlamentares no valor de mais de 50 bilhões, que terão que ser pagas até junho para turbinar uma maioria no Congresso Nacional, que degrada e que é uma corrupção da prática parlamentar. Todas essas forças que estão desgostosas, desiludidas, oprimidas e exploradas pela República Burguesa em crise, estão à espera de uma tradução. De tal maneira que nós estamos num momento de uma encruzilhada. A despeito da lentidão política que ocorre no Brasil, essas forças estão em movimento. E nós temos uma oportunidade de colher uma saída à esquerda. É claro que, nesse momento, a direita tem muito mais possibilidades. Por quê? Porque o governo lulista simula falar em nome da esquerda, simula falar em nome dos trabalhadores. Na atual conjuntura, cabe à esquerda socialista e revolucionária fazer uma oposição radical ao atual governo conservador e liberal. E o grande desafio nosso para ganhar tempo, acumular força e nos preparar para um grande combate é fazer uma oposição de esquerda radical, uma ruptura com o atual governo. A denúncia sistemática desse governo, do seu compromisso com o Partido Democrata, com a Embaixada de Washington, com o Vaticano, com a fração bancária, com a fração agrária, com a fração comercial, com a sua incapacidade de colocar em curso um programa de industrialização, o Brasil, ao contrário, sob o governo Lula, aprofunda sua dependência, seu subdesenvolvimento. E não cabe aos honestos politicamente e aos com sentimento revolucionário que estão em busca de uma alternativa, senão a oposição radical a esse governo, a seu cinismo, a sua mentira, a sua prática política, ao seu compromisso com o covil de ladrões, a sua submissão aos tribunais da República, cada vez mais apodrecido nas suas entranhas e cada vez mais vinculados às decisões do capital, como são da Corte Suprema, do STF, do Supremo Tribunal Federal. É incrível que existam pessoas que defendam essa legalidade sem entender que essa legalidade oprime milhões
oprime milhões, tanto aqueles que estão livres quanto aqueles que estão num sistema carcerário dos mais injustos da humanidade, um dos mais terríveis no mundo, que prende e oprime trabalhadores, em que quase a metade deles sequer tem um processo, mas estão presos provisórios permanentes. Um sistema de justiça que não muda em relação às classes subalternas. Essa é a grande questão que nós estamos vivendo. E, portanto, essa disputa está em aberta. Cabe a todos nós atuar com energia em favor da Revolução Brasileira nesse momento, afirmando o socialismo revolucionário como um horizonte e a recusa de que temos que viver eternamente num país subdesenvolvido, dependente, controlado pela tutela militar, organizado em favor da burguesia e do propósito, do princípio de segurança hemisférica que a potência imperialista dos Estados Unidos exige de nós. E é por isso que nós, da Revolução Brasileira, temos que defender cada vez com maior consciência, com maior grau de organização e com maior inserção social, uma oposição, uma força de esquerda, tanto ao proto-fascista Bolsonaro, quanto à esquerda liberal representada por Lula, o Partido dos Trabalhadores, e seu governo conservador, seu governo da ordem, seu governo de centro-direita, cada vez mais comprometido com aquilo que tem de pior no Brasil. Os efeitos do golpe de 64 seguem presentes na vida do povo trabalhador. Cabe à esquerda socialista e revolucionária constituir uma vanguarda política a partir do resgate da tradição do pensamento crítico brasileiro interrompida durante a ditadura militar. Nos próximos episódios, seguiremos com uma análise crítica sobre o golpe de 64, o período da ditadura militar e seus desdobramentos nos dias atuais, abordando o papel dos militares em aliança com a burguesia nacional, a influência imperialista dos Estados Unidos, aspectos culturais, entre outros temas. Até lá!